Salve Maria, tudo bom? Ivan da Rede Comúnio. Estamos dando continuidade a mais um programa aqui da Virtudes Católicas. O tema de hoje é santidade. Estamos eu, Ivan, Luísa, o Cris e o Daniel. Vou passar a bola agora para a Luísa para dar o oi. Salve Maria, pessoal, boa noite. Cris. Boa noite. Daniel. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bora lá. Vai, Ivan. Daniel, vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta para você. O que é santidade? Santidade. Bom, santidade é uma qualidade do divino, né? Deus é santo. E essa qualidade do divino, que incorpora uma série de coisas, né? Incorpora a total pureza, a total bondade, a total beleza, todas as virtudes somadas no seu máximo esplendor, no seu máximo potencial, estabelecem parâmetros que os humanos, assim como os anjos, mas especialmente os humanos, desenvolvem na busca por parecer com Deus, por imitar, e aí, no caso, mais concretamente, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Por isso, quando se olha para as criaturas, porque Jesus Cristo é o alvo a ser imitado, porque ele é homem e Deus, 100% Deus, 100% homem, mas ele é Deus, então é impossível se comparar a Jesus. Ainda que ele seja o alvo a ser imitado, é impossível. Mas Maria é a criatura criada, portanto, não é um criador, não é Deus, ela é 100% criatura, mais perfeita, a cheia de graça, a que tem o maior conjunto de qualidades e virtudes no seu máximo potencial. É por isso que ela é chamada de espelho de justiça, ou espelho da glória de Deus. Cristo é a imagem da glória, Maria é o espelho, né? Então, a santidade é isso, Ivan. É a existência do máximo possível de virtudes no seu máximo possível de potencial, como expressão da alma de um indivíduo na sua busca por chegar a Deus imitando Cristo Jesus, portanto, participar da visão beatífica. E aí você tem as virtudes, né? As qualidades que formam a santidade, como eu já disse, dentre elas justiça, pureza, beleza, etc. E aí só mais um comentário para te devolver a bola. Obviamente que nem todos temos todas as virtudes e nem na mesma perspectiva e dimensão. Portanto, existem níveis de santidade. Nós não somos todos iguais, apesar dos esquerdistas quererem. Os níveis de santidade são diferentes. Então, tem pessoas que têm mais virtudes mais desenvolvidas do que outras. E elas fazem diferente. Por isso que Jesus diz que nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista, ou seja, está estabelecendo uma hierarquia. Pedro é o primaz entre os apóstolos, está estabelecendo uma hierarquia. Maria é cheia de graça, e por aí vai. Então você tem nos santos, né, uma hierarquia de santidade. Aqueles que mais pareceram com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, maior santidade tem. E, portanto, mais partícipe, mais próximo da visão beatífica, mais partícipe, do amor de Deus, na eternidade estarão. Então, a santidade é um exercício diário, né, de busca, de conversão, de aperfeiçoamento do ser, a partir das virtudes. E quando fala-se de virtudes, você tem várias virtudes, mas você tem 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor, ou caridade, e 4 virtudes cardeais, que formam a base. As 7 virtudes formam a base da busca pela santidade. As 4 virtudes cardeais são coragem, ou fortaleza, justiça, prudência e temperança. E perceba, né, os 7 pecados capitais, eles são o oposto das 7 virtudes, as 3 teologais e as 4 cardeais. Então, a santidade é uma busca para se tornar parecido com Jesus Cristo. A minha pergunta era, depois de Maria,
quem seria o segundo, assim, da hierarquia, mas como você já respondeu, São João Batista, o Papa Pedro, nosso primeiro Papa. Então você já acabou respondendo nessa sua resposta. Lu? Daniel, então a gente pode pensar a santidade também como uma graça? Porque penso do seguinte ponto: quando a gente fala que santidade ela é galgada dia a dia, né? A gente busca, como que a gente foge dessa questão de achar que a santidade acontece por mim mesma? Se eu busco, logo eu vou ser santo. Como que eu diferencio isso? Esse é um bom ponto. Os protestantes, evangélicos e protestantes, eles nos acusam porque eles têm aquela falsa teologia da salvação ser só pela fé e as obras, o homem não participar do processo salvífico, ou seja, ele é passivo, né? Jesus fez toda a obra como se fosse uma neve, né? Ela cai sobre você e, portanto, você está purificado. Quando para a gente não é o efeito da neve, assim, é você comendo gelo. E o gelo vai para o seu coração e muda o seu coração. Para a gente não é uma camada externa, é uma camada de transformação, metanoia, né? Conversão. Portanto, a salvação para nós é fé mais obras. O que presume, sim, que eu tenho que pedir o dom, a graça. Por isso, falando especificamente do exemplo da fé, a fé é um dom, você tem que pedir fé, né? Então, eu tenho que buscar a graça, porque sem a graça santificante, sem a graça salvífica, eu obviamente não consigo, pela concupiscência da carne, pela minha fraqueza, pelo pecado original, mas eu também tenho que me esforçar em buscar as obras de caridade que me aperfeiçoam, pelo sacrifício. E aí vem jejum, oração, penitência, esmola, etc, etc. Então, é as duas coisas. Eu não me salvo pelo meu esforço, isso é heresia, pelagianismo, e eu não me salvo só porque Jesus fez uma obra circunstancial há 2000 anos e ela vale e pronto, acabou. Isso é quietismo, é fideísmo, nenhum nem outro. Para nós é as duas coisas, fé e obras. Sem a fé em Cristo, no Evangelho, a conversão e o batismo, fora da Santa Igreja, eu não tenho salvação, mas também não adianta eu estar dentro da Santa Igreja sem viver a santidade e buscar a santidade, porque eu também vou estar me colocando em situação de risco de condenação. Ô Daniel, salvação e santidade são as mesmas coisas ou diferentes ou coisas que se complementam? A santidade é o objetivo de existência de qualquer um de nós. Desculpa, a salvação é o objetivo existencial de qualquer um de nós. Nós nascemos para chegar a Deus. E você chega a Deus morrendo. Quando você morre, tem dois destinos só. Ou condenação eterna no inferno, ou salvação no paraíso. No paraíso, no reino de Deus, na visão beatífica. Essa salvação ela pode ter um passo anterior para alguns, que é o purgatório. Mas o purgatório já é uma salvação. Já é uma etapa da salvação. Você não sai do purgatório para o inferno. Agora, o purgatório é asfixiante, é sofrimento, é angustiante. É um processo de purificação mesmo, porque nada que não é puro pode entrar no céu, na visão beatífica. Então, se você ainda carrega marcas do pecado venial, penas que você precisa pagar, você purga. Pecado mortal não, morreu pecado mortal é o inferno, mas pecado venial, marcas e penas que você está devendo, enfim, você purga isso para entrar purificado. Eventualmente fixações, algumas obsessões, ou dificuldades emocionais, attachments, né? Prisões emocionais que você tenha. Enfim, então, você tem purga no purgatório. A santidade é o processo que te leva, ao longo da vida, a colaborar com a salvação. Como diz Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não quis te salvar sem ti. Por isso que ele encarnou no seio da Virgem na carne. Jesus podia ter feito um Shazam lá do céu e acabou, mas não. Ele encarnou, viveu, foi crucificado e tal. Então, a salvação passa pela nossa ação. Como eu estava falando na última resposta. E isso significa a colaboração com o processo salvífico. Então, da mesma forma que Maria é corredentora, não porque ela fez a obra salvífica é de Cristo,
mas porque ela participou oferecendo a carne. Cristo, a única carne que Cristo tem é de Maria, porque não existe carne de José ali. O sangue que verte na cruz é um sangue de Maria, herdado de Maria, porque Cristo, a carne de Cristo é uma carne que vem de Maria. Maria é corredentora espiritualmente, porque participou do sofrimento, corredentora fisicamente, porque ofereceu a carne. No processo lá, no Fiat, na obra salvífica, né? Quando ela dá o sim para o anjo, nós somos chamados a imitar Maria. Por isso Paulo fala, completa em minha carne o que faltou, o sofrimento de Cristo na cruz. Ora, não faltou nada. Mas por que Paulo fala isso? E os protestantes piram com essa passagem. Ora, se o ato de Cristo foi 2000 anos e ele valeu para toda a eternidade, você não precisa fazer mais nada, por que Paulo fala, completa em minha carne o que faltou ao sacrifício de Cristo na cruz? Não é que faltou nada, mas eu preciso somar o meu sacrifício, abraçar a minha cruz e me somar ao sacrifício. Eu preciso carregar a cruz, ser sirineu, como o sirineu carregar a cruz de Cristo, só que no caso é a minha cruz. Cristo tomou os meus pecados e pregou na cruz do Calvário, mas eu tenho que carregar com ele. Eu tenho que viver o Calvário com ele. Não existe céu sem cruz. Então a salvação, Ivan, é o destino. Mas a maioria, conforme o Evangelho nos revela, vai para outro caminho, que é o da danação. Danação, né? Você está danado no inferno. A salvação é o caminho. E a santidade a salvação é o destino. E a santidade é o caminho que na vida a gente persegue para, como disse São Paulo, né? Combater o bom combate, chega ao destino final, que é a visão beatífica, que é estar com Deus Trindade na eternidade. Eu queria fazer uma pergunta, duas na verdade, né? O que devemos ao longo da vida fazer para nos santificarmos? E a segunda pergunta é: se a pessoa não se santifica, ela não tem a salvação? Vamos lá. Primeiro, boa pergunta. Eu não me santifico. Eu ajo em prol da minha santificação, mas quem me santifica é o Espírito Santo. Agora, eu ajo em prol da minha santificação. Eu faço aquilo que compete a mim. Mas eu não sou meu próprio santificador. O santificador é o Espírito Santo. Por outro lado, também, o Espírito Santo não vai santificar quem não contribui, quem não faz nada. Porque, de novo, né? Fé mais obras. Então, Cris, como eu me santifico, vivendo uma vida conforme Jesus nos orientou. E isso tem a ver com, primeiro, cumprir aquilo que é a razão pela qual nós fomos criados. Amar, servir e obedecer a Deus. Nós somos criados para isso. Glorificar a Deus, louvar a Deus. Bom, é para isso que nós somos criados. Segundo, viver aquilo que Cristo conquistou e definiu. Então, viver o Evangelho, viver a revelação, obedecer os mandamentos, a lei, que nosso Senhor Jesus Cristo confirma, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, em Cristo, em Deus. Não é amar o próximo pelo próximo, é amar o próximo em Deus, né? Mas isso dentro da única igreja, que é o corpo místico dele, que é a Igreja Católica, vivendo os sacramentos, que são sinais visíveis e eficazes de santificação que ele deixou, fazendo as obras de caridade, fazendo as obras de mortificação. Obra de caridade, o que é? Obras de amor, acolhimento, doação, se doar a si mesmo ao próximo, jejum, esmola. As obras de mortificação, onde você anula o seu eu, né? Aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e me siga, né? Renegue a si mesmo. Então, as obras de mortificação, que é jejum, que é reparação, que é penitência. A oração, a vida de oração, a permanência na oração, a vida sacramental, como eu já disse, né? Obviamente, os sacramentos definidores, né? Batismo, crisma, os sacramentos contínuos,
a confissão, comunhão, Eucaristia, a missa, a obediência aos 10 mandamentos, a lei, né? Enfim, a obediência aos mandamentos da igreja, a vida dentro da sã doutrina, o buscar aprender a verdade, buscar aprender e conhecer a verdade, como Pedro diz, sabei dar razões da vossa fé. Então, entender a doutrina, saber em quem cremos e no que cremos e por que cremos. E estar disposto ao sacrifício, estar disposto ao martírio, estar disposto a derramar o sangue por Cristo. Viver, acima de tudo, em amor, né? Amor no sentido grandioso da palavra, né? O amor como Cristo nos amou, dando a vida por nós. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Resumindo tudo isso que eu falei. Mas não adianta eu pegar só essas 2 frases e inventar um Deus que eu amo de um jeito que eu quero. Não sigo os mandamentos, vou na igreja que eu quiser, etc. Amo o próximo do jeito que eu quero. Substituo a palavra amor como Cristo nos amou, que é dando a vida por nós. E faço da palavra amor o que eu quero. E acredito para mim mesmo que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Não é assim. Né? Existe uma forma de se fazer dentro daquilo que é a barca de Pedro, que é onde Jesus sempre esteve, que é a igreja que ele edificou sobre Pedro. Então, respondendo a tua pergunta, a santificação é um processo, ela é conferida, é uma marca, né, que vem com a graça, vem pelo Espírito Santo, mas fruto também do seu esforço, né, do seu trabalho, que compreende tudo isso que eu falei. Além do dever de Estado, né? Se você é padre, ordenado, se você é religioso, freira, frade, frei, se você é leigo, casado, então você tem os deveres de Estado que também são obrigações a serem cumpridas no seu processo de santificação. Né? E se oferecer pelo próximo. Então, é esse processo que a nossa sociedade hoje toda está virando de ponta cabeça, botando o eu no centro, o indivíduo no centro e tirando todas essas virtudes e essa lógica social católica, essa lógica existencial católica, essa lógica moral católica e transformando numa religião de demônios, né? Uma religião de pecado, inclusive encampada por muitos dos nossos padres e bispos. E paro por aqui, para bom entendedor, minha palavra basta. Ô Daniel, fala para a gente como que nós católicos hoje em dia podemos conviver, buscar a nossa santidade e salvação, já o Vaticano II, e como que a gente pode conviver com o católico fiel no mundo de hoje, com tudo isso que está acontecendo na igreja. Bom ponto, Ivan. Gozado é um paradoxo, né? De fato, desde antes do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, nos anos 60, a igreja já vinha vivendo um processo de infiltração dos inimigos da igreja, assumindo posições-chave. Nos seminários, no magistério, nos dicastérios, lá no Vaticano, na Cúria, nos conventos, nas ordens religiosas, dentre os missionários, nas escolas e universidades, nas editoras, né? Então, o mundo católico foi sendo infiltrado. E as principais correntes de infiltração se resumem, em geral, em 3, né? O paganismo, que vem junto com a nova era, que vem junto com o ocultismo, que vem junto com essa corrente mais gnóstica e que agora também se desdobra em panteísmo, se desdobra em ecologismo e ambientalismo, enfim. A outra corrente é o esquerdismo, o comunismo, o socialismo, o materialismo, o imanentismo, o humanismo, né? E a terceira corrente é a maçonaria, né? E as seitas, as sociedades secretas, e as 3 estão ligadas umbilicalmente, são 3 expressões da mesma arquitetura. Existem outras mais adjacentes, mas essas 3 são as principais, elas são muito visíveis aqui no Brasil e nos outros países do mundo, né? E eles foram colocando falsas doutrinas, até que no Concílio Vaticano II se sistematizou com linguagem que parece católica, com muita ambiguidade, para
para quem lesse e fosse fiel, conseguisse ler de um jeito católico, mas para quem não fosse fiel e quisesse instrumentalizar aquilo para mudar a doutrina, pudesse usar esses documentos também do mesmo jeito, lendo de outro jeito, para mudar a doutrina. E aí vieram os papas pós-conciliares, João 23 foi o que abriu o concílio, Paulo VI fechou, João Paulo I, que ficou só 33 dias, depois João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. E veio um processo evolutivo, e as doutrinas, de fato, foram sendo mudadas. Esse ecumenismo desvairado, o ambientalismo, o materialismo, a troca da vida eterna pela vida nesse mundo, o homem como centro da igreja e não mais Deus. Uma série de inversões foi sendo produzida, e a gente chega em Francisco com essa confusão toda, né? Como diria a irmã Lúcia de Fátima, né? Inversão diabólica, confusão diabólica, onde a igreja não parece mais a igreja, as doutrinas estão todas subjúdice, na questão sexual, ideologia de gênero, sodomia, toda essa permissividade, a mudança das leis e da ordem natural criada por Deus, né? da ordem. É muito importante isso, Cristo é o verbo criador, o logos, a sabedoria divina, a ordem. Ele é o pantocrátor, aquele que sustenta todas as coisas, que está no ser das coisas, para falar um pouco de filosofia aqui. E tudo isso está sendo demolido pelo positivismo. E pela ação positiva do homem. O que é isso? É a vontade do homem substituindo a ordem natural criada por Deus. Então tem o direito positivo, onde você faz leis que atendem ao interesse do homem, substituindo as leis naturais. Você tem a falsa ciência substituindo a verdadeira ciência. Você tem a falsa filosofia, a falsa teologia, por aí vai. E isso virou cultura. Hoje, as gerações pós-Vaticano II, nos países católicos, todas vivem essas realidades como se fossem a realidade real, cultural, e, acima de tudo, como se fosse católico. Então, a maioria dos católicos hoje não é católico, não sabe o que é ser católico, não tem a mínima noção da doutrina, e adere a pecado como se fosse doutrina. Adere a erro como se fosse virtude. E está de boa. É o famoso católico liberal, progressista. É o católico de BGE, é o católico de cafeteria, é o católico que é protestante, é o católico que é evangélico, é o católico que vai no centro de Umbanda, é o católico espírita, é o católico da nova era, é o católico que é um pouco ateu, um pouco católico, um pouco agnóstico. É o católico que Deus mora no coração dele, que é totalmente gnóstico, ocultista, que não precisa ir na missa, que basta é a relação dele com Deus. É o católico que tem Jesus, um ídolo revolucionário do tipo Gandhi, Martin Luther King, ou um ídolo cultural tipo John Lennon, um hippie do amor. Essas expressões todas poluíram o catolicismo. 90%, sei lá quantos por cento da população brasileira não sabe o que é catolicismo. E os cristãos que estão fora da igreja nos julgam por essa expressão da maioria dos católicos que não é católica. Que é de fato politeísta, que é de fato crente em diversos deuses, que usa santo como instrumento de politeísmo. Então, todas essas... Porque não entende a teologia dos santos, da comunhão dos santos. Então, morreu, Ivan, isso é importante entender. A doutrina foi escondida, foi eclipsada, como Nossa Senhora diz em La Salette. Foi escondida, e a sociedade não enxerga mais a verdade. Ora, Satanás é o pai da mentira. Se você tira a verdade que é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tira a verdade que é Cristo e deixa só a mentira como se fosse verdade, e agora avançou, né? Transforma em lei, então você está numa sociedade satanizada. Ou o que poderá vir a ser, eventualmente, o sistema da besta, o reino do anticristo. Eu acho que a gente ruma para algo muito complexo, muito asfixiante. Culturalmente, socialmente, juridicamente, politicamente, economicamente, e tudo isso junto, né? Com tecnologia. Bom, isso posto é muito mais difícil, mas também é muito mais fácil. É mais difícil porque você vai ser mais rejeitado, você vai ser mais afastado, você vai ser mais ridicularizado, você vai ser perseguido e até martirizado. Mas, por outro lado, se você chegar no fato, num ponto de ser martirizado,
seja um martírio profissional, seja um martírio social, seja um martírio reputacional, seja a liberdade ou mesmo a vida, você está alcançando a santidade muito mais fácil. Tem um amigo nosso, Nunca foi fácil ser santo, né? tem um amigo nosso que diz que o céu está barato. Porque nos momentos de perseguição, se você toma o lado de Jesus e recebe a graça do Espírito Santo de não negá-lo numa situação de medo, de perseguição, porque é muito importante isso, né? Manter-se fiel até o final. Se você recebe essa graça da última hora, a graça da fortaleza, a virtude da fortaleza, né? Da coragem, o céu está mais barato. Então é sim e não, Ivan. Daniel, ser santo hoje difere de algum tempo remoto da Bíblia? Não, ser santo é sempre a mesma coisa. É você estar unido no máximo de perfeição possível a Cristo. Quem foi a pessoa criada que mais perfeitamente se uniu a Cristo? Maria. Por isso, o Imaculado Coração de Maria é o Sagrado Coração de Jesus, na sua parte humana, né? Porque coração tem aquela expressão espiritual do coração, anímica. Mas o coração de Maria, ele é gemeado ao coração de Jesus. Portanto, a nossa santidade é o processo de nos transformarmos em imitadores de Cristo, tendo o nosso coração o mais próximo do coração de Jesus, que é o coração que a tudo perdoa, mas que ao mesmo tempo que não aceita a blasfêmia e ataque ao que é sagrado, ao Pai, ao que é santo. É o coração que a todos convida, mas que não permite que o injusto, o ímpio e o pecador reiterado, que o despreza, se beneficie da sua obra. Né? Então, esse é o coração de Jesus, o coração que convida a todos, mas que tem a porta estreita. É o coração que morre por todos para salvar alguns, para salvar a muitos, não para salvar todos. Por quê? Porque depende da gente. Né? Então, o mal vai colher os frutos de ter sido mal. O bom vai colher os frutos de ter sido bom. E fazer o bem, que é essa religião woke de hoje, essa religião da imagem, da percepção, da vaselina, do falso, do politicamente correto, fazer o bem não salva. O que salva é ser bom. Por isso Jesus fala, só Deus é bom. Até os maus fazem o bem. Os fariseus, os saduceus, até eles faziam bem para os que eles mais amavam. Como é que Jesus usa o termo? Que bem fazes, ou que diferencial você tem em fazer bem aos que você ama. Até os maus fazem bem a quem eles amam. Então, ser do bem, fazer o bem, não quer dizer nada. Ser bom, e porque você é bom, você faz, primeiro eu sou, depois eu faço. Esse é o caminho. Primeiro eu me transformo, me assemelho a Cristo. Procuro me tornar bom, para que o bem que eu faça seja um bem que concorra para a minha salvação e para a salvação do meu próximo. Que concorra para a edificação do reino de Cristo e o fortalecimento da Santa Igreja. Porque bem pelo bem, até os maus fazem o bem por interesse. Vamos lá, dando sequência, né? Eu consigo buscar a santidade estando fora da doutrina da igreja? A pergunta é por quê? Eu lembro que um grupo foi crucificado recentemente, se não me engano, pelo Estado Islâmico, e eles não eram católicos, os santos coptas. Eles foram degolados. Degolados. Isso. Eles receberam, não o título, eles se tornaram santos, foram santificados, porque eles não estavam na doutrina da igreja. Ótima pergunta, Ivan. Ótima pergunta, é uma chance da gente explicar isso. São santos. Por quê? Porque o testemunho de vida, dando a própria vida em nome... Porque, vamos lá, o que é um mártir? Isso é muito importante. Mártir é aquele que morre pela fé em Cristo Jesus. Mártir não é aquele que morre num acidente, numa queda de avião, numa explosão. Como falam aí, os pessoal são mártires porque o cara na guerra lá explodiu
o Putin explodiu não sei o que na Ucrânia, logo os caras são... Não, não são mártires. Quem morre pela pátria não é mártir. Mártir é quem morre pela fé. E uma fé específica. Pela pessoa de Cristo Jesus e o evangelho que é. Porque o evangelho é a doutrina de Cristo, mas o evangelho é Cristo. Ora, se um copta, ou, sei lá, um anglicano, um luterano, dá a vida por Cristo Jesus, mesmo que ele tenha uma compreensão errada da doutrina, o ato superior encapsula o inferior. O que é mais valoroso? Contestar um pedaço da doutrina ou não entender e morrer por Cristo? O que dos dois é mais evidente prova de amor? Morrer por Cristo. Então ele é mártir e ele é santo. Por definição, ele é beatificado. Todo mártir é beatificado. Porque é o batismo de sangue. Então, no Império Romano, você tinha pagãos que morriam por Cristo, não eram nem batizados. E viravam santos. Porque não dava tempo de ter sido batizado. Mas por quê? Porque eles eram martirizados. Eles morriam antes de ser batizados. Então era o batismo de sangue. Ou o batismo de desejo. A igreja tem esses instrumentos de justiça e de reconhecimento do amor a Cristo. Então vamos lá, não há salvação fora da igreja. E se alguém fora da igreja foi salvo, é porque pulou para dentro da igreja aos 44 do segundo tempo. E que aquele que dá a vida por Cristo pulou para o barco da igreja. Entendeu? Entendi. Então os coptas, santos coptas, eu acho todos eles, porque perceba, né? Todos tiveram a chance de não morrer. Era só negar a Cristo. Isso é um mártir de verdade. Pensa, seus filhos estão na sua casa com sua esposa, é só negar. Olha a tentação, Senhor, eu vou dar uma negadinha aqui, o Senhor sabe que eu te amo. Mas eu preciso voltar para casa. Em casa eu faço penitência, eu fico lá uma semana sem comer jiló, por esse pecado que eu cometi de negar o Senhor. Mas eu volto para minha família. Aí você racionaliza, né? Afinal, eles precisam de mim, eu sou pai de família. O que eles fizeram? Eles morreram. Então, isso está acima de uma disputa teológica menor, entendeu? Agora, são casos isolados, muito específicos. Então, a igreja sempre entendeu que existe a salvação fora da igreja. Mas as situações são tão específicas que é como se essas pessoas pulassem para dentro do barco. Porque elas estão unidas a Cristo por uma decisão, por uma situação objetiva que é superior a um eventual pecado, a uma eventual desconexão com a teologia real. E isso não limpa a barra de nenhum evangélico, protestante, cristão, não católico. Porque fora da igreja não há salvação. Agora, se um anglicano, se um metodista for preso num país muçulmano, não negar a Cristo e morrer por Cristo, isso é outra conversa. Não estamos falando mais de doutrina, estamos falando de exemplo real de vida. Estamos falando de autocrucificação, de abraçar a própria cruz. E aí, Ivan, tem uma questão cultural que é muito importante, que é o seguinte, né? O chinês hoje, lá com 11 anos, não teve acesso ao catolicismo. Né? Um cara no meio da África ali com 21 anos não teve acesso ao catolicismo. Então, as pessoas também pensam no índio que estava aqui no Brasil no ano 1380, 1440, antes dos portugueses chegarem. O cara não tem ideia disso. Então, existe uma lógica salvífica àqueles que não tiveram acesso à verdade. Que a Bíblia mesmo nos ensina, que é conforme a retidão do seu coração. Então, existe uma justiça divina que abarca. Uma justiça que abarca os bebezinhos, que não foram batizados, que abarca as crianças, que abarca os retardados, doentes da cabeça, loucos, que abarca os que não conheceram de jeito nenhum, que se chama de ignorância invencível, a verdade. Deus é justo, nós temos que confiar na justiça de Deus. Mas isso não se aplica em momento algum ao cristão que sabe que a igreja é a igreja,
e que ainda assim prefere a sua própria expressão de cristianismo, indo contra o que Cristo definiu em Mateus 16. Deu para entender? Bom, a minha pergunta é: você ser santo é você ser separado do mundo? É você estar somente ligado a pessoas que pensam como você, sem ser influenciado pelo mundo? Ótima pergunta, e a resposta é sim e não. Ser santo uma das definições simplificadas, objetivas, concretas, eu diria até entre aspas dogmáticas, é essa mesmo. Você está separado do mundo. Santo é o que está separado do mundo. Agora, aí vem o ponto, Cris, porque os evangélicos prostituíram muito essa expressão. Que mundo é esse? E esse é o ponto. O mundo é uma das três forças, uma das três grandezas que nos funcionam de objeto de tentação e de condenação ao inferno. Quais são as três? A carne, o mundo e o demônio. Então, o católico, ele é tentado, o cristão, ele é tentado por essas três perspectivas sempre. Né? E aí, como São João nos ensina, a concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos, né? Por onde entram os pecados e por onde eu crio o meu caminho de pecado. Então, o santo é aquele que se separa do mundo neste sentido. Eu não vivo o pecado, eu não vivo os prazeres e as benécias do mundo. Eu não vivo aquilo que me condena. Eu renego este mundo que o próprio Cristo disse que jaz no maligno. Que o próprio Cristo disse que tem Satanás como seu príncipe. Lembrando que Cristo é o Senhor do universo, o rei. Mas Satanás é o príncipe deste mundo. Portanto, o santo é o que se separa desta lógica satânica, desse esquema satânico. Isso quer dizer que ele só vai andar com quem pensa igual a ele? Não, porque isso é pecado. Cristo nos manda ser luz, sal e fermento e tirar as pessoas dessa lógica de pecado. Então, eu sou pescador de almas ou de homens, como Jesus falou para São Pedro. O que eu tenho que fazer? Eu vou no mundo, estando no mundo, como Jesus fala a Pilatos, porque estando no mundo não eram do mundo. João fala isso. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus não fala a Pilatos, se eles fossem desse mundo, meus soldados teriam, mas não são desse mundo. Então, eu estando no mundo, preciso ser luz, sal e fermento. Portanto, eu estou separado do mundo espiritualmente, mentalmente, mas eu estou no mundo fisicamente. E porque eu estou no mundo, eu tenho a obrigação salvífica para com o meu irmão que está em trevas. E isso é o verdadeiro amor. Dar a vida pelo irmão. Tirá-lo do mundo, tirá-lo das trevas. Levar a verdade a ele. Deu para entender o jogo, velho? Então, sim, você está separado do mundo, mas não desse jeito. Entendi. E aí, seu irmão, mais alguma? Da minha parte, eu finalizo. E aí, Tati, faltou falar alguma coisa? Para finalizar, pessoal, acho que cabe ler, né, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raro são os que encontram. Acho que essa é a melhor escritura para a gente poder finalizar esse tema da santidade. Bom, pessoal, então, vamos que vamos. A gente volta para um próximo programa, para um outro tema, para falar mais santidade. Valeu. Tchau, velhinho. Falou, Dani. Falou, Ivan. Tchau, Lu. Tchau, Ivan. Tchau, Cris. Tchau, Lu. Falou, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. A Tati travou. Eu tô dando tchau por ela, gente. Tchau aí.